Eu quero que vocês prestem atenção nesses comentários que eu tirei de vídeos que eu produzi aqui nesse canal a respeito do tema vício em pornografia. Preste bastante atenção, preste atenção. Eu deixei meu casamento esfriar por causa dessa porcaria. Pensava que estava fazendo uma coisa normal, mas era um vício, virou rotina. E eu estava querendo minha esposa poucas vezes por semana, libido baixa, e eu não sabia que era por isso. Quando acordei para a vida, já era tarde, porque ela já não me queria mais. Vamos ficar de olho, galera. Isso foi uma praga na minha vida. Eu quis parar, mas ela não me perdoou, pois ela não me quis mais por se sentir rejeitada várias vezes. Perdi a pessoa que eu amava por causa disso. Tem 2 semanas que eu não vejo isso e hoje eu tenho total repúdio. Esse é um dos comentários. Olha esse agora, preste atenção. Se a pornografia destruísse somente quem consome, seria bom, mas ela destrói todos que estão ao seu redor, principalmente quem é casado. No meio disso, quem mais sofre somos nós, as companheiras, que servimos de para-raio de tudo ruim que isso traz. É uma luta árdua que tira toda a energia, alegria e segurança. Porque isso traz extremamente insegurança. A mulher fica insegura. Não sabemos de quem tem compulsão por isso é capaz de fazer. Isso foi um comentário de uma seguidora, Juana Silva. É uma companheira. Presta atenção nesse comentário, eu vou deixar na tela um tempo. Dê um pause e leia. Leia o quão nocivo é a pornografia para sua vida. É terrível. Presta atenção nesse comentário. Presta atenção. Tenho 43 anos, consumo pornografia desde meus 15 anos e achei que era um viciado até eu terminar um relacionamento de 3 anos porque não conseguia ver o quão distante estava da minha parceira. Nada me motivava. Não conseguia dar e receber carinho. Perdi o tesão por ela. Quando brigávamos, ficava longe dela por dias sem sentir saudades. Perguntava por quê até ver o seu vídeo e entender o quanto eu estava destruído por conta deste mal que é liberado de forma fácil e gratuita. Hoje eu estou 30 dias sem consumir pornografia e luto para não ter uma recaída, porque fiz um propósito comigo mesmo e com Deus. Precisei perder a pessoa mais valiosa da minha vida para buscar a cura. Obrigado porque seu vídeo me fez entender o quão fundo eu estava. Esses são comentários que eu tirei de vídeos que eu fiz a respeito do vício em pornografia. São comentários de homens que acreditavam que essa porcaria era um comportamento isolado, algo privado, algo que eles faziam no momento particular deles para aliviar o estresse, para passar o tempo, e que ninguém precisava ficar sabendo a respeito. Ou seja, esses homens, eles perderam relacionamentos como namoro, noivado, casamento. Tem muitos outros depoimentos, tá? Tem muitos outros. Então eles voltavam para casa de boa, conversavam com a esposa, voltavam para a rotina e queria viver uma vida normal e não acreditavam que esse vício interferiria no relacionamento deles de alguma maneira. Eles nem imaginavam que essa porcaria estava destruindo aos poucos aquilo que é de mais sagrado em nossa vida, nossa família. Preste atenção, isso não acontece da noite pro dia. Não acontece num momento específico. O consumo sustentado dessa porcaria, desse lixo que é a pornografia, vai minando o seu relacionamento aos poucos. Você vai se afastando aos poucos, você vai perdendo presença do seu relacionamento. Você não interage mais com a sua parceira da maneira que você interagia no início. Uma conversa que deixa de acontecer com a sua parceira. A sua conexão com ela já não é mais a mesma. Então aquilo que só ficava nas telas acaba interferindo em sua vida real. Acaba destruindo seu relacionamento. Você vai destruindo seus neurônios,
você vai ficando broxa, vai perdendo tesão pela sua namorada, pela sua noiva. Você perde tesão porque você fica fixado naquela fantasia virtual. Ou seja, a pornografia raramente destrói o relacionamento de uma única vez. São várias pequenas doses de veneno que você toma quando você assiste essa porcaria. Um pequeno momento de ausência que parece insignificante naquela hora, mas são várias vezes pequenas ausências, pequenas desconexões que você tem com a sua parceira que começam a construir uma distância maior, você vai ficando mais distante dela. E essa é a parte que a maioria dos homens que é viciada nesse lixo não entende. A primeira coisa que a pornografia começa a roubar da sua vida não é o casamento. É algo que vem antes. Existem algumas mentiras que homens que são viciados em pornografia contam para si mesmos. Mentiras como: eu paro quando quiser. Eles estão exagerando. Quando eu falo eles, é a gente que tenta alertar, tá? Eles estão exagerando. Isso não tem nada a ver com o meu relacionamento. E eu até entendo como que eles chegam nessa conclusão. Porque a vida tá normal, o cara ainda trabalha, a esposa ainda tá em casa, ou a noiva, ou a namorada, o relacionamento deles, por enquanto, ainda está bem. O cara cumpre todas as suas responsabilidades. Então a vida dele normalmente continua com a mesma rotina. Então, diante de tudo isso que eu disse, da vida está funcionando normalmente por fora, o cara conclui isso aqui, ó. Então está tudo bem. Então está tudo bem. Mas preste atenção, tem um erro aí. Tem um erro muito grave. Porque nem tudo que está funcionando por fora está bem por dentro. Nem tudo que funciona certinho por fora está bem, está saudável por dentro. Porque a pornografia não afeta apenas o tempo que você perde consumindo esse lixo. A pornografia acaba afetando aquilo que você treina repetidamente na sua mente, na sua cabeça. A forma como você busca recompensa, a forma como você lida com desconfortos, a forma onde você direciona a sua atenção. E preste atenção, tudo aquilo que você repete acaba construindo um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, um padrão de escolhas. O problema não começa quando o homem perde o controle. O problema começa quando é aqui, ó. Quando ele acredita que nunca vai perder o controle, ó. Ó o que ele fala para ele mesmo: eu paro quando quiser, é exagero, tem nada a ver com a minha vida. Quando ele acredita que está tudo bem. Porque quando você acredita que está tudo bem, você não busca resolver nada, não busca resolver problema algum. Você apenas segue com a sua vida. Então, esse cara que é viciado nesse lixo aqui, certo? Ele não busca entender o que está acontecendo com ele. Ele não consegue enxergar as pequenas mudanças que estão acontecendo na vida dele. Ele não consegue ver as pequenas alterações nos relacionamentos dele. E esse é o perigo dos problemas silenciosos, como o vício nesse lixo. Eles não chegam fazendo um estardalhaço, eles não chegam anunciando mudanças drásticas na sua vida. Eles entram devagar, de maneira silenciosa. Eles acabam se tornando parte da sua rotina. E quando o cara percebe o distanciamento da parceira, da namorada, noiva, esposa dele, já começou faz tempo. Porque esse distanciamento acontece de maneira gradual. E não pense, tá? Não pense que isso não acontece com você que é viciado. Isso acontece mesmo que você diga isso para você mesmo, essas mentiras. Quando você menos perceber, se você não buscar uma solução para isso, quando você menos perceber,
Você pode acabar com a sua família, ficar longe da sua esposa, dos seus filhos, perder um casamento, um noivado, perder um namoro de anos por conta desse lixo. Pornografia, por conta do vício em pornografia. A maioria dos relacionamentos não termina quando um decide ir embora. Começa antes disso. Existe um período, um espaço de tempo ali em que algo começa a desaparecer. Imagine a seguinte cena: um casal sentado no sofá no final do dia. Então a esposa chega e pergunta pro cara: como é que foi o seu dia? E o cara fala: foi tudo bem. E a conversa termina ali. Não porque o cara não ama mais a mulher, não porque ele não se importa mais com ela, mas porque aos poucos ele foi se acostumando a viver mais dentro da própria cabeça do que dentro da própria relação. E essas pequenas mudanças começam a ficar perceptíveis, mais evidentes, mais comuns. Então esse casal vai ter menos conversas profundas, menos momentos de conexão, menos vontade de compartilhar o que realmente está sentindo por dentro. E ele continua ali, sentado no sofá. Ele continua ali ao lado da esposa, dorme na mesma cama, vivem juntos na mesma casa. Mas existe uma diferença gritante entre você estar perto e você estar presente. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Uma coisa é você estar fisicamente perto da pessoa. Outra coisa é você realmente estar presente nessa relação. Porque uma pessoa pode estar sentada juntinho, colado, lado a lado com você e estar distante. E muitos homens só percebem isso quando eles perguntam para si mesmo: em que momento nós começamos a ficar assim? Em que momento nós começamos a ficar assim? Relacionamentos, eles são construídos nos pequenos momentos. Na conversa antes do casal dormir, no interesse genuíno de um pelo outro, na sensação de eu estou aqui com você, eu estou aqui por você. Muitos relacionamentos não acabam por falta de amor, acabam por falta de presença. E esse lixo aqui, ó, rouba a sua presença. E quando a presença começa a desaparecer, a conexão começa a sentir. Mas existe uma razão pela qual muitos homens não percebem essa mudança acontecendo. Existe uma diferença enorme entre uma conexão real e uma experiência que apenas parece conexão real, tá? Conexão real e uma experiência que apenas parece uma conexão real. Porque uma relação verdadeira, um relacionamento sério, maduro, íntegro, exige algo que muitos homens eles preferem evitar: vulnerabilidade. Uma relação verdadeira exige vulnerabilidade dos dois lados. Exige que você olhe para outra pessoa e esteja realmente presente com ela. Presença exige sua presença. Exige conversa quando algo está incomodando. Exige paciência quando as coisas não estão indo bem. Exige construir algo aos poucos. A intimidade real não acontece só porque duas pessoas estão juntas. A intimidade real acontece quando duas pessoas participam uma da outra. Duas pessoas participam uma da outra. Mas a pornografia, esse lixo aqui, ele oferece um caminho totalmente diferente. Um caminho onde não é necessário espera, onde não existe rejeição, onde não existe exposição, onde não existe vulnerabilidade. E tudo acontece de uma forma imediata, sem você precisar se abrir, sem você precisar conversar de maneira honesta, sem você precisar fazer parte da vida do outro lado. Porque é virtual, você não precisa lidar com insegurança, você não precisa construir uma conexão. Você vai lá apenas e recebe a recompensa. Você assiste
Esse lixo faz o que você faz, você sabe, não precisa eu entrar em detalhes aqui, você não é criança e você recebe uma enxurrada de dopamina lixo no seu cérebro que destrói os seus neurônios, acaba com a sua força de vontade, te deixa broxa, com o tempo vai te deixar broxa, destrói os seus relacionamentos. É só malefício, só coisa ruim. Tudo isso em troca de um alívio rápido. Tudo isso em troca de você aliviar o estresse. Foi por conta de um dia difícil, você precisa dar uma relaxada, né? Você precisa dar uma relaxada. Aí vai lá e se alivia. Aí tá de boa e fica tranquilo. E não enxerga todos os males que esse lixo causa na sua vida. E eu nem estou falando do lado espiritual. Que é terrível. É terrível. Isso te separa do divino. Isso te separa de Deus, cara. E preste atenção, tá? Preste atenção. É aí que mora uma das partes mais perigosas desse problema. A questão não é só sobre desejo, você sentir o desejo e ir lá e fazer. A questão é que você está treinando a sua mente. A sua mente está aprendendo e repetindo algo várias vezes, diversas vezes. Então a sua mente começa a buscar prazer onde não existe esforço. Ela começa a buscar estímulos onde não existe vínculo, onde existe sensação, mas não existe construção, não existe conexão real. A pornografia, ela oferece para você a sensação de intimidade sem exigir de você a coragem que um relacionamento real exige, sem exigir de você a vulnerabilidade que um relacionamento real exige. E quando o homem se acostuma a receber recompensa sem vulnerabilidade, uma conexão real pode começar a parecer mais difícil de que deveria, porque a vida real exige presença, exige entrega, exige coragem, exige vulnerabilidade, exige espera, exige rejeição, exige exposição. E é aqui que muitos homens só entendem o tamanho do problema quando algo começa a ser perdido. Existe um momento que muitos homens descrevem de maneira muito parecida. Preste atenção, preste atenção. Eu só percebi depois. Ou seja, o cara só percebeu o quanto isso afetou o relacionamento dele depois do estrago feito. Eu não entendia porque estava tão distante. Quando você não percebe que tem um problema, quando o problema vem de maneira silenciosa e gradual, você nem percebe que você tem um problema. Você nem percebe que você está tão distante. E quando você percebe, você não entende o porquê. Você não consegue ligar uma coisa a outra. A distância que você tem do seu parceiro, da sua parceira. E o uso de pornografia. Você não consegue ligar. Eu não sabia o quanto isso afetava a minha relação. Muitas pessoas não sabem, não têm ideia do quão nocivo é o vício em pornografia. Do poder que isso tem de destruir relacionamentos entre um homem e uma mulher. Isso afasta os dois, cria uma distância, cria uma barreira. Esse lixo é responsável por destruir famílias e famílias. Deixar homens impotentes, sem força de vontade, sem ambição na vida. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o vício nesse lixo aqui, né, em pornografia e prosperidade. O quanto isso afasta você da sua prosperidade. O quanto isso muda a sua identidade, faz você aceitar uma versão menor de si mesmo. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de aceitar. Esses homens não perceberam enquanto o problema estava crescendo. Vocês não percebem o quão nocivo é isso, enquanto isso está crescendo dentro de você. Porque por muito tempo isso aqui
Não era problema, não era considerado problema, é só um alívio de estresse. Um comportamento seu que você fazia no momento privado, no momento reservado, por conta de um dia difícil. Você ia, buscava isso, se aliviava. E era algo que ninguém via, que ninguém percebia. Mas existe uma verdade. Preste atenção. Aquilo que você repete em silêncio começa a aparecer na forma como você vive. Aquilo que você repete em silêncio começa a aparecer na forma como você vive. E talvez você não perceba a sua mudança, esse pequeno distanciamento, mas a sua parceira percebe. Ela vê você se afastando dela, dia após dia, ficando mais reservado, perdendo conexão, perdendo presença. Os efeitos disso aparecem na sua energia, na sua disposição, na sua força de vontade, na sua presença, na sua conexão com a sua parceira. E não pense que fica só no relacionamento, tá? Isso vai para todas as áreas da sua vida, porque o impacto de um hábito não está apenas no momento em que ele acontece, está no tipo de pessoa que ele começa a construir, ou seja, a mudança de identidade. Se você tem hábitos positivos, saudáveis, a sua identidade vai se moldando, vai se modificando, você vai se tornando uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais ativa. Enquanto um hábito nocivo, aos poucos vai mudando a sua identidade, você vai aceitando uma versão menor daquela que você poderia ser. Vai sendo uma pessoa mais infeliz, mais conformada, sem ambição, sem prosperidade, sem conexão com as pessoas, distante de Deus, né? E isso vai afetando a sua vida pessoal em todas as áreas. E esse é o ponto em que muitos homens têm uma mudança de percepção. Porque ele olha e percebe que isso aqui, ó, não fica só aqui no celular, não fica só no computador. Começa a afetar a vida dele. Ele começa a perceber isso afetando a vida dele, na relação dele com a companheira, na forma de estar presente, na capacidade de viver experiências reais ao lado de uma pessoa. Ou seja, um hábito que parecia um momento íntimo de um homem, um hábito privado, algo só dele, começou a cobrar um preço na vida real, tá? Mas essa conversa que a gente tem aqui agora não é sobre condenar o cara, condenar o homem. Muita gente passa por isso. Nós estamos falando sobre entender esse problema, entender esse hábito nocivo e tentar resolver. É sobre enxergar o que está acontecendo, porque você não consegue mudar aquilo que você se recusa a olhar. A consciência vem antes da transformação. Para você se transformar, você precisa ter consciência do problema. Quanto mais você entende sobre um problema, mais domínio você tem sobre ele. E quando o homem finalmente reconhece o padrão, ele abre espaço para se reconstruir. Mas perceber o problema é apenas o primeiro passo para a mudança. Muitos homens acreditam que vencer a pornografia é apenas você parar de consumir, parar de assistir. Mas não se trata apenas disso. Você vencer a pornografia se trata de você recuperar tudo aquilo que esse ciclo nocivo e destrutivo tirou da sua vida. É você recuperar a sua presença, recuperar a sua energia, a sua capacidade de conexão e principalmente você recuperar a confiança em si mesmo. É voltar a olhar para uma conversa e você realmente se sentir ali presente. É você viver experiências sem sentir que a sua mente está toda hora procurando uma fuga. É você voltar a sentir orgulho das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Porque no fundo, a maior perda de um ciclo como esse não é apenas um tempo. São os momentos
que deixaram de ser vividos, experiências, relacionamentos, viver as conversas que não acontecem, as experiências que não passam, a versão superior de você que você deveria estar construindo. E a recuperação começa quando o homem decide assumir novamente o controle da própria vida. Não porque ele não vai mais ter dificuldades, mas porque ele volta a confiar nele mesmo, a recuperar a confiança na própria palavra. Quando o homem recupera o controle sobre os próprios impulsos, ele recupera espaço para coisas que realmente importam na vida. Ele começa a reconstruir os seus relacionamentos, a sua confiança e principalmente a relação consigo mesmo. Porque vencer a pornografia não é apenas deixar algo para trás, é você voltar a estar inteiro na sua própria vida. E para muitos homens esse é o começo da mudança. Agora eu quero que você reflita sobre uma pergunta: se a pornografia está ocupando um espaço que deveria pertencer à sua vida real, à sua presença, à sua conexão com as pessoas que você ama, até quando você vai ignorar isso? Porque no final, essa batalha nunca foi sobre telas, nunca foi sobre vídeos. Essa batalha foi sobre você recuperar o controle da sua própria vida. É sobre você voltar a ser o homem que está presente, o homem que cumpre o que promete para si mesmo, o homem que consegue olhar para as próprias escolhas e sentir orgulho. E é exatamente essa reconstrução que o Reboot Alpha representa, não como uma promessa mágica, mas como um processo para homens que decidiram quebrar esse ciclo, recuperar o controle da própria vida, reconstruir hábitos e voltar a reconstruir uma relação mais forte consigo mesmo e com as pessoas que realmente importam. Porque vencer a pornografia não é apenas parar de fazer algo, é você abrir espaço para viver algo maior. Porque um homem não apenas recupera o controle quando ele vence a pornografia, ele recupera a presença para viver aquilo que realmente importa. E se você tem interesse em quebrar esse ciclo, escapar, e se você tem interesse em quebrar esse ciclo, o Reboot Alpha está disponível para você. Essa semana é a última semana que eu vou manter o valor de lançamento. A partir da semana que vem ele vai para o valor integral, que é R$ 197. Se você tem interesse de adquirir o Reboot Alpha, adquira hoje. Dá uma olhada na data deste vídeo, clica no link e vê se ainda está com preço de lançamento. R$ 37,90. Ele vai para R$ 197. Você vai se arrepender se você não adquirir hoje, tá certo? É a ferramenta ideal para você quebrar esse ciclo, totalmente baseado no que a neurociência nos mostra de mais moderno sobre hábitos e vícios. Lá é uma jornada que nós teremos juntos e eu vou te ajudar a quebrar isso aqui, tirar isso da sua vida, tá bom? O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Compre essa semana para você não se arrepender. Eu desejo para você todo e o maior sucesso do mundo. Eu espero que Deus abençoe muito, mas muito mesmo, a sua vida e da sua família, tá certo? Tenha uma boa semana e fiquem com Deus.